filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a... Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Todos os dias, pela força de Deus que jorra através de mim, acumulam-se continuamente boas ações na minha vida. É impossível para mim deixar de praticar todos os dias, infalivelmente, alguma boa ação. O impulso interior que me faz praticar boas ações é a prova de que a força de Deus do meu interior está jorrando. Por essa razão, tudo de bom que desejo nunca deixa de se concretizar. Como Deus é infinito, eu, sendo a cratera por onde jorra a vida de Deus, também sou infinito. Sou infinito quanto à vida, sou infinito quanto à sabedoria, sou infinito quanto ao amor, sou infinito quanto à provisão. Assim, sou provido de tudo na medida do necessário e jamais serei um carente. A sabedoria infinita de Deus flui constantemente para dentro de mim e me revela infinitas ideias. Como Deus contém dentro de si infinitas ideias, nunca lhe faltam novas ideias. A riqueza não é coisa material. Uma ideia capaz de contribuir para o bem-estar da humanidade é que é riqueza. Recebo sempre de Deus inúmeras boas ideias, através das quais posso ser útil à humanidade, e recebo de Deus também os recursos materiais e os colaboradores necessários para concretizá-las. Adquiri agora a firme convicção de que sou filho de Deus. A sabedoria infinita, o amor infinito e a força infinita de Deus estão dentro de mim. Portanto, nada tenho a temer. Tudo de bom que Deus possui está simultaneamente em minhas mãos e jamais se esgota. Posso trazer para o mundo fenomênico tudo o que existe no reino de Deus por intermédio do pensamento. A força infinita de Deus jorra vigorosamente através de mim, cura a minha fadiga, abastece-me com nova energia e me permite iniciar a cada manhã a jornada de trabalho com um novo alento. O amor infinito de Deus se aloja sempre em mim como força que cura não só as doenças, mas todas as formas de desarmonia. O amor de Deus cura-me por dentro e eu, transmitindo esse amor, também consigo curar aqueles que me tocam e aqueles que em mim buscam apoio. Abençoo todas as pessoas e, transmitindo a elas o amor de Deus através desse pensamento de bênção, posso curar suas enfermidades. Agradeço profundamente a Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao domingo da Seichonoye Reverências. Muito, muito obrigado. Que bom estar aqui com você. O ano já está terminando, não é verdade? Estamos aí bem próximos do nosso Natal e já quero adiantar aqui, desejar para você um Feliz Natal. Foi um ano bastante desafiador, está sendo um ano desafiador. O ano de 2021 está chegando. Também será um ano aí também que vamos aprender muitas coisas. É um ano que muitas pessoas acabaram tristes, né, com a perda de seus amigos. Um ano que fez muita gente repensar valores na sua vida, mas é isso. A humanidade sempre tem passado por situações adversas, situações de grandes desafios, né? Tivemos grandes guerras mundiais, tivemos períodos de bastante tristeza para muitas pessoas, mas mesmo assim
vencemos, né, como humanidade, como seres humanos. É claro que a humanidade não tem necessidade de passar justamente por todas essas coisas para poder aprender alguma coisa. Isso não é o ensinamento da Seitonê de verdade, né? Olha, eu tenho que ter um desafio nesse sentido, né, de fazer eu sofrer, de fazer eu passar por coisas terríveis, porque assim eu desenvolvo a minha alma, a minha espiritualidade. Não, esse não é o pensamento da Seitonê. Nós, se estivermos com a mente atenta, tudo é aprendizado, né? Tudo é o que a gente diz um sermão. E nós temos que aprender isso, né? Olhar ao nosso redor e tentar identificar quais são os ensinamentos que estão ao nosso redor. Seja através, né, das coisas como o relacionamento que nós temos com os nossos familiares, e seja até também da observação da própria natureza, né? Observação das coisas que nos envolvem. Isso que é bastante importante. Esse que é o ensinamento da Seitonê. Nada que, eu tenho que necessariamente sofrer. Não, se eu tiver a mente atenta, eu posso aprender muitas coisas, desenvolver o meu caráter, desenvolver a minha personalidade, é isso que é o nosso objetivo final, né? Ou seja, manifestar o Filho de Deus, na verdade, é desenvolver o nosso próprio caráter, desenvolver a nossa própria personalidade, no sentido de nos tornarmos cada vez pessoas mais humanas, mais amorosas, mais respeitosas, né, que externamos a nossa compaixão. Quer dizer, esses são os valores que a gente pode dizer que são valores eternos, né, que a humanidade reconhece como valores eternos. Eu quero até lembrar a vocês que muitas vezes a gente fala muito, né, sobre essa questão do sofrimento, né, versus justamente a ideia de que nós somos filhos de Deus, e como a Seitonê diz, né, o paraíso está aqui e agora, né, basta a gente saber lidar com as nossas atitudes mentais, lidar com os nossos pensamentos para reconhecer que o paraíso está aqui agora. É uma frase do professor Masaharu Taniguchi que diz, né, o paraíso não é um lugar para onde vamos, e sim é um estado mental. Então, veja que interessante, eu tenho citado bastante, não é? Gênesis capítulo 2, versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante que aí Gênesis já nos dá uma dica, digamos, né, uma ideia de que, veja só, Deus, né, o Senhor Deus, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, ou seja, nós estamos falando de Gênesis, né, nós estamos falando do jardim, que é o Éden, que é o paradisíaco, né, um jardim paradisíaco, e boa comida, né, e boa para a comida, a árvore boa para a comida, e a árvore da vida, no meio do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eu perguntar para você, qual dessas árvores você já ouviu falar, e quantas vezes você já ouviu falar dela, eu tenho certeza absoluta que acho que 99,9% de pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse domingo da Seitonê, vão falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que afinal de contas é a árvore, né, que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso, comeram, pecaram, e aí descobriram que estavam nus, etc. e tal. Todo mundo fala dessa árvore, mas quase ninguém fala justamente da árvore da vida. Está lá, plantada no meio do jardim do Éden, a árvore da vida, que depois, em outra passagem bíblica, mostra que essa árvore da vida dá um fruto. Esse fruto é um fruto que dá mensalmente, e aquele que come o fruto da árvore da vida terá vida eterna. Ninguém fala dessa árvore. A gente fica batendo justamente devido a essa tendência mental de achar que é através do castigo, do pecado que a gente aprende, que a gente cresce mentalmente, expande a nossa consciência, que a gente se desenvolve espiritualmente nesse sentido de ampliar nossa consciência para nos olharmos e nos identificarmos como filhos de Deus. Parece que essa tendência mental negativa, né, faz com que a gente fique discutindo aí a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. E está na hora da gente pensar na árvore da vida,
que dá um fruto mensal, que aquele que se alimentar dessa árvore da vida terá a vida eterna. A vida eterna é óbvio, né? Simbolicamente dizendo, né? Quer dizer, você terá uma consciência tão enorme, né, tão expandida, que você não vai se apegar às coisas materiais, às pequenas desavenças, aos conflitos, não vai se olhar como uma pessoa pequena, né, vai conseguir superar as suas dificuldades, os seus medos, as suas ansiedades. A vida eterna não simboliza simplesmente, por exemplo, eu morrer e continuar vivendo, porque, veja, toda religião, ela tem uma função. A função, claro, a gente diz assim, salvar o ser humano, vai. O que seria salvar o ser humano? Na verdade, seria justamente poder tirar ele de um pensamento equivocado e levá-lo até um pensamento que é um pensamento correto, né? Ou seja, religião, religar. Bom, acontece, né, que esse pensamento, né, correto, ele deve estar vindo de algum lugar. Então, ele vem do fruto da árvore da vida, ou seja, das publicações religiosas. Quando eu bebo esse fruto da árvore da vida, com certeza eu consigo fazer com que a minha mente se expanda, eu deixo essa tendência de ver as coisas sempre pelo lado negativo, e esta, simbolicamente, vida eterna, né, significa o quê? Ora, o papel da religião, como eu estava falando anteriormente, é justamente o papel de fazer com que, digamos, a sua alma seja salva. Ora, mas se eu tenho um corpo, mas eu sei que esse corpo é acompanhado de alma, não faz sentido eu pensar na salvação só pós-morte. Quer dizer, salvar a alma significa, depois que eu morrer, a minha alma está salva e vai viver no paraíso. Seichunen não tem esse pensamento. Ora, se eu sou alma, então eu tenho que ser salvo aqui, nesse exato momento. Ou seja, eu tenho que fazer da minha vida o próprio paraíso, da vida das pessoas que estão ao meu redor, próprio paraíso. Então, isto significa a salvação da alma, né? Salvar a alma agora. A religião boa, não é só a Seichunen, né? Mas religião boa é aquela religião que faz com que a sua vida se transforme neste exato momento, ou seja, salve a tua alma, não é no sentido de angariarmos cada vez mais comodidades ou bens materiais, significa, na verdade, ter esta consciência de ser filhos de Deus, de ser espírito antes de ser matéria, né? Que é o espírito que comanda, que é a mente que comanda a nossa vida, que é a nossa alma que comanda a nossa vida, né? Essa forma de pensar, né, tem que ser mostrada, apresentada na nossa forma de falar, na nossa forma de sorrir, na nossa forma de conviver, e é isso que é a verdadeira salvação humana. Então você pode dizer, estou salvo, né, a religião me salvou, não é, depois que eu morrer eu já tenho garantido lá um lugarzinho lá no paraíso, não. Aqui agora já é meu paraíso. Se não é meu paraíso, então eu vou lá na árvore da vida, que está no centro do Gênesis, e vou buscar um fruto desta árvore da vida. Então, simbolicamente, o que significa? Comer o fruto da ciência do bem e do mal é justamente, eu posso comer todo dia, falar mal de uma pessoa, agredir alguém verbalmente, criticar para destruir, não para apontar criteriosamente alguma coisa, porque criticar e apontar criteriosamente deveria ser, né, algo. Se eu estiver fazendo alguma coisa equivocada, eu estou comendo o fruto da ciência do bem e do mal. Ao contrário, se eu então pegar aqui, por exemplo, olha aqui, um livro da Seichunen e ler este livro da Seichunen, eu posso pegar outro livro aqui, olha só, isso aqui é o paraíso, né, gente? Você viu que estica a mão, já vem livro aqui, ó, né? Se eu pego um livro da Seichunen e vou lendo os livros da Seichunen, ou se eu sou cristão, vou lendo a Bíblia com entendimento, com esclarecimento, né, das palavras bíblicas, ou se eu sou budista, ao ler as sutras budistas, se eu sou espírita, se eu sou umbandista, tudo que eu estiver fazendo dentro da minha religião, estou realmente realizando algo que é para o bem do próximo, né, realizando o bem do próximo, e falando bem, não é só realizando grandes obras, né, lendo, interpretando as escrituras, entendendo o significado mais profundo da minha religião, com certeza eu estou
comendo do fruto da árvore da vida. No caso da Seichonoye, a nossa meditação Shinsokan, as leituras de livros sagrados. Então, faz uma reflexão, já que a gente está chegando aí no final do ano, e veja quantos frutos da árvore da vida você comeu. Então, eu quero aqui, então, vou usar o livro Reflexões sobre a Vida, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, né, esse livro aqui que está do meu lado aqui, está todo marcadinho, porque eu estudo, né, e esse livro aqui tem um capítulo chamado Oração. E o professor Seiichi Taniguchi, ele vai justamente falar sobre... tem muita história aqui. O professor Seiichi Taniguchi gosta de contar histórias. Eu acho que isso aqui é muito legal, né? Quer dizer, a gente contar histórias, etc. Muito bem. Então, ele começa falando um fato que é narrado por Frank Nicholson. A gente não sabe se isso aconteceu ou não, mas é curioso, né? São náufragos, né, que estavam numa embarcação à deriva e estavam com muita sede. E eles não sabiam o que fazer, porque eles estavam, né, flutuando no mar e não tinha água, a gente fala aqui, né, água doce, né, água potável para beber, pelo menos água doce, porque era água do mar. Só que depois se aproximou um outro navio e falou para eles, olha, né, pega um balde aí, põe e bebe. Pega essa água que está aí perto de vocês e beba essa água. E eles ficaram atônitos, não, como é que eu vou beber a água e tal? E beberam, então, a água. E essa água não estava salgada, ela estava uma água doce, digamos, né? E a gente usa água doce. Ou seja, potável, bebível. E eles ficaram espantados. Só que, então, eles perceberam, na verdade, que como eles estavam lá, ele cita até o rio Amazonas, né? Como eles estavam próximo da foz do rio Amazonas, vocês sabem que a força da água do rio Amazonas é impressionante. Então, quilômetros e quilômetros assim, ela se mistura com a água do mar, mas tem um pedaço que a água fica, na verdade, mais para a água do rio Amazonas do que para a água do mar. Então, ele diz, olha, vocês estavam morrendo de sede, né? Quer dizer, os marinheiros estavam morrendo de sede, na verdade, morrendo de sede, mas flutuando em água saudável. Então, ele diz, olha, a mesma coisa é assim na tua vida, né? Você pode estar num momento, num oceano de muitas dificuldades, né? A gente teve esse ano aqui, que foi um ano desafiador, mas, ao mesmo tempo, você pode... aliás, você está nesse oceano, você enxerga isso, você sente sede, mas nós dizemos, mas mesmo assim você está sentado no grande oceano da vida de Deus. Você está assentado no oceano de grandes tesouros. Se você não reconhece isto, você não usufrui, você não usa. Então, pelo fato dos marinheiros acharem que não estavam, ou aliás, estavam, né, flutuando em água salgada, eles não beberam água e estavam morrendo de sede. Agora, a partir do momento que eles perceberam, né, que eles, através do aviso de uma pessoa, né, olha, e o professor Seiichi fala, e eles oravam, e diziam, poxa, mas Deus nos abandonou, né, ele não manda ajuda, não manda água para nós, nem chover não está chovendo, Deus não está nos ajudando, quer dizer, eu estou flutuando num barco, com o barco numa água que eu posso beber, morrendo de sede. É isso que o professor Seiichi quer dizer aqui. Então, nós estamos agora, nesse exato momento, no paraíso, nós estamos agora vivendo no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito criado por Deus, mas às vezes nós estamos com sede, né, de muitas coisas, de harmonia, sede de um trabalho que está nos faltando. Então, como é que eu faço para reverter essa situação? Então, como eu falei para vocês, enquanto a gente estiver mantendo na mente a ideia equivocada, né, que nós fomos expulsos do paraíso através de comer a fruta da ciência do bem e do mal, né, isso simbolicamente está lá registrado em Gênesis, e nos esquecermos que Deus plantou no centro do Jardim do Éden também a árvore da vida, e ao invés de ficar olhando para a árvore de ciência do bem e do mal, a gente deveria estar olhando para a árvore da vida. Se nós nos esquecemos disso, a gente vai estar como esses marinheiros. Então, você tem que entender que você nasceu como filha de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus, que você merece
necessariamente ser abençoado. Pode ter sido um ano que, né, arrastou muitas coisas desafiadoras, muito difícil para você, mas você deve olhar para frente e acreditar em si próprio. E o professor, então, Seitel, diz isso. É como eu falo para vocês, por exemplo, a câmera que está gravando, que nós estamos gravando aqui, aliás, estou na minha casa, né, acho que nem falei para vocês, logo no início, eu queria dizer que sejam bem-vindos à minha casa, mas agora a gente já está aqui caminhando há mais de 21 minutos, conversando, né, estou na minha casa, é um grande prazer receber vocês aqui na minha casa, tá bom? Que é uma alegria. E vejam só, voltando, né, então, nós podemos estar cercados de tesouros e não perceber isso. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu fechar o livro. Essa câmera aqui está gravando, né, vocês estão me vendo em duas dimensões, tem o tempo também aí, né, no caso, né, mas eu estou considerando duas dimensões, porque a tela é plana, ela não tem profundidade, né, então o que vocês conseguem ver? Aquilo que a câmera está registrando, a nossa mente é assim, o que a gente consegue ver? Aquilo que a mente está registrando. Como vocês estão em 2Ds, em duas dimensões, vocês não conseguem enxergar tudo que está ao meu redor. Então eu falo aqui para você, olha só, eu tenho um monte de tesouro aqui na minha casa, olha só, e eu posso pegar, vocês não estão vendo esse tesouro, né? Para vocês eles não existem, mas olha aqui, ó, eu posso pegar vários desses tesouros que eu tenho aqui, ó, tem até um segundo exemplar do Reflexões sobre a Vida, olha, tem tesouro, tem mais um tesouro aqui, meditando sobre a vida, tem mais um tesouro aqui, ó, Sabedoria da Vida Cotidiana, tem mais um tesouro, a Verdade em Orações, olha quantos tesouros eu tenho aqui, e outros centenas de tesouros que eu tenho aqui guardados na minha casa. Para vocês, esses tesouros que eu acabei de mostrar não existiam, não é verdade? Não existiam. Por quê? Porque eles estavam fora da dimensão da sua tela de computador, da sua tela do smartphone, da sua tela da televisão. Estavam fora, então não existiam. É assim que a gente trata o mundo de Deus. Você está olhando ao seu redor aí na sua casa, então você vai pensar, mas onde está o mundo de Deus? Ele está numa dimensão que os nossos 5 sentidos não alcançam. Assim como a sua visão não alcançava, que é um dos sentidos, não alcançava esses tesouros que eu tenho aqui, olha que tesouro bonito que eu tenho aqui, ó, eu vou pegar mais aqui, ó, né? Assim como sua mente não alcançava, que essa é a coleção A Verdade, ó, eu amo de paixão essa coleção aqui, assim como sua mente não alcançava esse fruto aqui da árvore da vida, tá? Porque estava fora da sua visão, não é porque não existia. Se eu falasse para você, não, existe aqui livros. Não, mas como existe livro? Eu não estou vendo livro. Como existe o mundo de Deus, o mundo paradisíaco? Eu não estou vendo? Não está vendo porque ele está em dimensão totalmente diferente dos nossos 5 sentidos. Como é que eu faço para sintonizar com isso? Oração. Primeiro acreditando, né? Porque eu não posso, por exemplo, para mim é muito fácil acreditar que eu tenho esses tesouros aqui, esses frutos da árvore da vida aqui na minha casa. Mas para você, né, acreditar nisso é mais difícil, porque você não está vendo. Eu tenho que ter essa fé que eu tenho aqui, daqui da minha visão, acreditar que já existe o mundo de Deus aqui agora. Como é que eu sintonizo? Primeiro, acreditando. Segundo, orando. Porque só se eu acreditar, né, por exemplo, se eu acreditar que Deus nos deu saúde perfeita, eu vou já atrás disso, porque eu só vou atrás daquilo que eu acredito que existe. Se eu acreditar que Deus já me propiciou condições financeiras para realizar os meus sonhos, ou então um trabalho, reservou um trabalho para mim, eu já vou atrás desse sonho, porque eu acredito que eu, como filho de Deus, mereço isso. Todas as pessoas deste Brasil, deste mundo, têm que acreditar nisso. Porque essa mudança da mentalidade humana, de sentir-se merecedor de todas as coisas boas e belas do mundo perfeito criado por Deus, do mundo da imagem verdadeira, sentir-se merecedor é algo fundamental para a humanidade. A gente tem que tirar a ideia da cabeça das pessoas de pecado original, de ilusão, e trazer as pessoas para este mundo paradisíaco. Tá? Então ele começa assim, né? Então ele diz, ó, a religião não faz milagres, olha, aqui no livro, tá? Perdão, aqui no livro, a religião não faz milagres. Apenas ensina as pessoas a abrirem os olhos mentais que estão fechados. A religião não faz milagres. Apenas ensina as pessoas a abrirem os olhos mentais que estão fechados. Para isto serve a oração. A oração é algo que deve ser feito para justamente abrir, né, a mente nossa, abrir a nossa mente. Então,
deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Na página 186, estamos falando do livro Reflexões sobre a Vida, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, Reflexões sobre a Vida. Se você, por exemplo, se interessar pelo livro, tem na nossa livraria virtual, você entra no site da Seiichi Noye, que é sni.org.br, e você vai ver as mensagens dos nossos presidentes, né, o professor Fumio Nishiyama e o professor José Adalton. Depois você pode ir lá procurar livraria virtual, e você, clicando lá, você pode adquirir esse livro aqui, que é o Reflexões sobre a Vida. E olha só que interessante aqui, ó, convite de Deus. Não devemos nos esquecer de efetuar autotreinamento. Aqui que é uma questão importantíssima que o professor Seiichi Taniguchi vai falar. Se alguém não tomar a decisão de se aprimorar, decisão de se aprimorar, outras pessoas nada poderão fazer por ele, pois cada qual é dono do seu destino. Então, você tem que colocar, eu sou dono do meu destino. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Eu sou dono do meu destino. É aí que está a questão. Então, ele diz, não só isso, também as pessoas felizes vieram adestrando a si mesmo, ou em treinamento, em algum sentido. Tá? Lembrem-se que nós estamos falando de oração. Tá? Na prática, cada um efetuará de forma diferente o seu treinamento, mas há um princípio único, fundamental, comum. Quer dizer, cada um tem o seu aprimoramento, os seus desafios pessoais. Para mim, por exemplo, vem lições e tarefas para eu me desenvolver pessoalmente. Eu já tenho o hábito de fazer leitura, vamos ter o hábito de praticar meditação Shinsokan, e todos esses hábitos que a gente vai tendo, esses hábitos fazem parte do nosso aprimoramento. Eu tenho um caminho, você tem um caminho, eu já passei por desafios, você passa por desafios, enfim, cada um tem o seu desafio, muito bem. E qual é esse único princípio? Lá, vamos ver isso que ele fala aqui, na prática, cada um efetuará de forma diferente o seu autodisciplinamento, mas há um único princípio fundamental comum: fazer agora aquilo que deve ser feito. Eita, mas pensei que era uma coisa tão, filosófica, mas é filosófica. Fazer agora aquilo que deve ser feito. Lembre-se, mais uma vez, estamos falando de oração. Então, ele diz, se houver quem pense, há excesso de coisas para eu fazer agora, e isso é muito comum, parece que o professor Seiichi escreveu para os dias de hoje, Se alguém está aí se queixando, é muita coisa para minha cabeça, e está difícil, não sei como... não estou dando conta, Há excesso de coisas para fazer, deve realizar todas essas coisas uma após a outra, e ele dá um exemplo simples, porque veja só como é a mente, que quando você começa a dizer, estou com excesso de coisa, eu não estou dando conta, tá, ou você está procrastinando, o que é procrastinar? É ficar atrasando as coisas, então, eu estou aqui tendo uma tarefa, aí se é no computador eu abro uma telinha, vejo uma notícia, depois eu volto para cá, ou então eu vou na cozinha, faço uma coisa e volto, eu tenho que realizar algo que não é no computador, enfim, eu vou atrasando a coisa que eu tenho que fazer efetivamente. A procrastinação, este deixar para depois, também é um auto-boicote. É como se você se autopunisse, Quem tem esse sentimento muito forte de autopunição, de sempre se sentir culpado por tudo, faz qualquer coisinha e já se culpa, já se arrepende, que é ótimo, mas precisa tomar cuidado com isso, Quem tem esse hábito, de procrastinar, preste atenção na sua atitude mental. Veja se você não é uma pessoa que fica se autopunindo demasiadamente. Aliás, autopunição é sempre demasiada, Se você se pune demais. Então, aí você tem que o quê? O professor Seiichi Taniguchi dá aquela ideia. Quando ele faz um paralelo. Se você está numa mesa de jantar, e a pessoa põe lá o arroz, feijão, a salada, o ovo, põe outras comidas, diferentes, põe uma mandioca frita, que eu adoro, hein? Uma mandioquinha frita, etc. Tal. Você não vai sair comendo tudo de uma vez, você vai pegar um pouco de cada coisa e vai comendo, Eu vou pegar um
um prato de, vou pegar um pouco daqui, vou comer, por exemplo, um pouco de arroz. Você vai fazendo isso. Bom, o exemplo que ele dá não é só essa questão de você misturar tudo no prato. É você, por exemplo, suponha que você vai comer primeiro a mandioca frita, depois você vai comer um pouco de arroz e feijão, depois você vai comer. Então, você sabe que você dá conta de fazer as coisas aos poucos, né? Ou seja, concentrando a mente em uma parte. Então, se você vai comer aquilo, você come aquilo lá que está na tua frente. Terminado aquilo, passa para outro. Por exemplo, eu como um prato principal, depois eu vou comer uma sobremesa, ok? Então, isso é importante nesse sentido. Agora, o bom hábito, ele se faz através da persistência. Então, ele vai dizer, né? Encare Deus de frente e siga avançando corajosamente. Por mais íngreme que seja o caminho, avance passo a passo. Ou seja, então, se você, em primeiro lugar, realizar aquilo que está diante de você, mesmo que sejam excessos de tarefas, e resolver, bom, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, se comprometa, se você não consegue fazer isso sozinho, combine com alguém, olha, eu vou fazer uma tarefa agora, mesmo que a pessoa não esteja envolvida com isso, tá? Você se compromete com o outro, olha, eu estou agora sentado para ler um livro, por exemplo, tá? E eu me comprometi a ler 5 páginas desse livro, ok? Eu estou falando isso para você, porque é como se eu estivesse fazendo um pacto com você, tá? Olha, eu vou agora criar o hábito de, por exemplo, terminar essa tarefa e vou realizá-la todos os dias, tal hora. Eu vou combinar isso com você para você me ajudar até me policiar e eu conseguir cumprir o que eu estou prometendo para mim mesmo. Então, você vai criando outras formas de pensar, talvez outras sinapses neurais aí, não é? Até você criar esses bons hábitos e vencer o mau hábito da procrastinação. Enquanto isso, faça uma autorreflexão para ver se você não é o tipo de pessoa que se pune demasiadamente. Combinado? Então, ele diz, autotreinamento não é sofrimento. Então, ele vai falando, por mais íngreme que seja, né, o caminho que você que você está trilhando, se agarre na grande vida do universo. Acredite que esta grande vida do universo está aqui agora e que tudo que você está passando é para o seu autoaprimoramento. Autoaprimoramento não é sofrimento, mas, ao contrário, um convite à alegria. Além disso, o local desse autotreinamento é aí, onde você está. Olha só, né? A tarefa é sua, ela é personalizada. Então, está aqui, onde você está aí, sentado, ele diz aqui. Né? E as questões já estão diante dos seus olhos. Saiba que isso sim é o convite de Deus que o conduzirá à alegria. Não é? Saiba. Um dia vi um relato de uma moça, né, que foi até um evento da Seitianoye, um Seminário da Luz, lá em Curitiba, e essa moça estava com um problema muito sério com o pai dela. E durante uma oração que nós fazemos, eu vou fazer esta oração, inclusive, no final aqui da nossa conversa, segurem aí, tá? Durante a oração mútua, né? Shinsokan de oração mútua, ela, então, chamou, né, mentalmente o pai e fez a oração dedicando essa oração ao pai. Havia muita mágoa, muita tristeza entre ela e o pai. Ela fez a oração mútua, se comoveu profundamente, porque ela se entregou a Deus. Ali estava o autoaprimoramento dela, né? Ali estava o autotreinamento dela, como diz o professor Seiichi Taniguchi aqui na página 188. E ela se dedicou àquilo, ela colocou o coração dela. Ninguém gosta de carregar mágoas e tristezas no seu coração. Ninguém gosta de ter algum problema físico, não é? Alguma doença. Então, ela se entregou totalmente a essa oração, pedindo a Deus, né? Qual que é o seu desejo? Meu desejo é perdoar o meu pai. E o meu desejo é que ele me perdoe. Né? Esse é o desejo. Então, né, meu desejo é que meu pai me perdoe. Ou que eu perdoe meu pai. É assim, ela se entregou totalmente a isso, pediu a Deus. Mas brotou no coração dela uma grande, enorme, gigantesca senso, né, de compaixão, porque Deus é compaixão. Então isso brotou de dentro dela, porque já estava nela, não veio de fora, está tudo dentro. E ela começou a chorar convulsivamente. Saindo do evento, ela ligou para o pai, conversou, pediu perdão, etc. e tal. O pai teve um AVC,
dias depois. Ela foi até o local onde morava o pai, porque eram cidades diferentes. Chegou a tempo de abraçar o pai, de eles conversarem, de chorarem, de se perdoarem, do coração ficar totalmente aliviado. E naquela semana da visita, ele faleceu. E ela diz, então, que ela tem uma enorme gratidão ao ensinamento da Seiichi Onoye, porque se o pai tivesse partido, né, e digamos a Deus, claro, óbvio, né, em primeiro lugar a Deus, porque se o pai tivesse partido antes dela ter tido essa reconciliação com ele, ela ficaria com esse coração pesado, né, com esta mágoa o resto da vida dela. Aí foi a tarefa dela, aí foi a lição dela, só que ela se concentrou no aqui e agora, ela fez o que ela tinha que fazer naquele momento, porque se eu pensasse, ou se ela pensasse, bom, eu vou deixar para depois, depois eu oro, depois eu perdoo, tá difícil. Não, ela se entregou de corpo e alma. Quando o ser humano se entrega de corpo e alma, é como se ele se dirigisse, né, virasse de costas para a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, porque, meu pai fez o mal, e não sei o que lá, porque ele se separou, porque ele fez aquela coisa, e ele me abandonou, comendo do fruto da ciência do bem e do mal, e vai rancor, e vai mágoa, vai tristeza. Virou de costa, foi direto para o fruto da árvore da vida, comeu o fruto da árvore da vida. Imagine a sensação dessa moça de estar com o coração aliviado por ter perdoado o pai, ter recebido o perdão dele também, e ele, né, também sentiu-se perdoado pela filha. Imagina que bênção que é isso. Qual é a bênção? Isto é vida eterna, gente. É você viver com aquilo que você deve viver dentro de você. O resto, deixar que o universo leve, se encarregue. A mágoa, a tristeza, a raiva, a doença, deixa que o universo leve isso aí embora. O mais importante é a gente viver aqui agora no paraíso. Bom, tem um poema super bonitinho aqui, muito bonito, que é o Estou Junto com Deus, né? Ao amor de Deus, entrego agora este problema. Então, pense, então, neste problema que você tem, no desafio que você tem. Pode ser, por exemplo, uma angústia sua pessoal, uma depressão, uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de medo. Pode ser uma mágoa com alguém. Pode ser o desemprego, a falta de dinheiro. Pode ser um mau hábito mental, gastar mais do que ganha. Ao amor de Deus, entrego agora este problema. Deus me responde estendendo suas mãos invisíveis. Se quiser, feche até os olhos. Ao amor de Deus, entrego agora este problema. Deus me responde estendendo suas mãos invisíveis, tornando leve o fardo daquele que nele crê. Deus me diz: vê, estou sempre contigo. Abandono todos os sofrimentos, sem nenhuma dúvida nem temor. Terei a resposta correta do caminho de Deus. Ao me livrar dos problemas, quanta riqueza! Quanta riqueza minha será! E quanta paz! E quanta paz meu coração preencherá. Que belíssimo, não? No livro Reflexões sobre a Vida, na página 188. Não é de tocar o coração, não é? Ao amor de Deus. Feche os olhos, vamos fazer mais uma vez, eu estou até sentindo o que estão pedindo, não é? Ao amor de Deus, entrega agora este problema. Deus me responde, estendendo suas mãos invisíveis, tornando leve o fardo daquele que nele crê. Deus me diz: vê, estou sempre contigo. Vê, estou sempre contigo. Vê, estou sempre contigo. Abandono todos os sofrimentos sem nenhuma dúvida nem temor. Terei a resposta correta do caminho de Deus. Ao me livrar dos problemas, quanta riqueza! Quanta riqueza minha será!
e quanta paz. E quanta paz meu coração preencherá. Olha que lindo, não é? O professor Seicho escreve que, não é assim, escreveu D.A. Reichner. É um poeminha desta pessoa, coisa mais linda, né? Então, quando admitimos essa imagem verdadeira que estava descrita no poema, né, que é o mundo perfeito criado por Deus, e nos entregamos a Deus, em nós desce a sabedoria celestial. Quando a gente se entrega a Deus, a nós desce a sabedoria celestial. Foi como aconteceu no Seminário da Luz, lá em Curitiba, quando esta jovem senhora, então, ela, né, desceu a sabedoria celestial, tocou o coração dela, abriu o coração dela, abriu o coração do próprio Pai, e elas, então, se reconciliaram, não é? Bom, depois o professor fala um pouquinho sobre fé inabalável, né? Que essa fé inabalável não pode estar fundamentada nas coisas materiais. Ele conta, inclusive, um episódio de alguns cristãos lá no Japão que estavam sendo perseguidos, mas havia um líder religioso cristão que era muito admirado, e as pessoas, então, acreditaram que, estando do lado dele, nada aconteceria de negativo. Acontece que estavam no meio de uma guerra, e uma bala de canhão acabou atingindo pessoas que estavam ao redor desse líder, e essas pessoas morreram. Isso abalou a fé de todos, inclusive dessa própria pessoa, né, desse próprio líder religioso. E ele ficou totalmente confuso com aquilo. Quando a fé está baseada nas graças materiais, então a nossa fé ela vai desmoronar, como está escrito na revelação divina da vida eterna, né? A graça embasada em, né? Aquele que igualmente sujeita a mudança das condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam, e perde a fé quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo se torna saudável e descrê dele quando adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. Então, é óbvio que esse mundo material, esse mundo fenomênico aqui, ele é cheio de vicissitudes. Claro que nós estamos dizendo que ele não, necessariamente, nós não temos que passar por essas vicissitudes. Acontece que depende da atitude mental de cada um de nós, o paraíso vai se manifestar ou não vai se manifestar. Ou então ele se manifesta mesclando sombra com luz. Isso depende da nossa atitude mental. Por isso que nós estamos aqui justamente para modificar a nossa atitude mental e justamente não ter necessidade de passar por situações, como o professor Seicho disse, por situações que sejam de sofrimento. O sofrimento não é autoaprimoramento, não é necessário para o autoaprimoramento, tá? Bom, vamos lá. Eu vou aqui no finalzinho já, por causa do nosso tempo, eu quero me dedicar um tempinho aqui, eu quero dizer para vocês, a gente recebe muita pergunta, eu quero dizer para você assim, eu estou com dor na mão, estou com dor no pé, estou com um problema no fígado, estou com um problema no rim. As pessoas nos escrevem muito sobre essas questões de doença. O professor Masaru Taniguchi, é claro, nós não somos curadores de doenças, né? Quem está habilitado para isso é o médico. Nós somos aqueles que procuram, né, realizar uma transformação na sua atitude mental, para que essa transformação de sua atitude mental faça com que o corpo se alinhe com a imagem verdadeira. Toda doença tem uma raiz, desarmonia. Não fica procurando, mas é a mão esquerda, é a mão direita, é o pé esquerdo, é o pé direito, é o rim, é a cabeça. Você tem que olhar para dentro de você e procurar a resposta. Eu preciso reconciliar-me com quem? É com o pai, é com a mãe, é contigo, comigo mesmo, com o meu irmão. É com quem que eu tenho que me reconciliar? Com Deus. E se você tem alguma dúvida, você pega um livro e a resposta está no livro. Não dependa mais das respostas das outras pessoas. Vá atrás da sua própria resposta. Ela está aí com você. E aí ele vai dizer justamente o seguinte, olha, nós estamos falando de oração, né? Então, a oração não é uma medida emergencial. É isso que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente finalizar, tá? A oração não é uma medida emergencial para momentos difíceis. Ela deve ser utilizada no dia a dia, repetida e energicamente, de modo mais eficaz possível. Então, a gente pensa em oração, já pensa quando a coisa ficou feia.
Aí vou correr para fazer oração. A oração deve ser realizada todos os dias. Aliás, a Seitonê diz, oração, inori em japonês, né, que é a declaração da vida. Isto é orar, é usar a própria vida para declarar. A vida que eu falo, a vida de Deus que está dentro de você. Agora, todo pensamento é oração. Então, você está orando 24 horas por dia. Como a lei é lei, a lei da gravidade não vai ficar olhando, não, olha, o Marcos é um cara bacana, então eu vou diminuir a minha ação sobre ele. Ah, não, aquela pessoa é ruim, então eu vou agora, né, aumentar a minha ação da lei da gravidade sobre ele. Lei é lei. Eu posso ser justo, posso ser injusto. A lei da gravidade é a lei da gravidade. Então, existe uma lei. Todo pensamento é oração e todo pensamento cria. Essa é a lei. Todo pensamento cria. Né? Todo pensamento é uma oração. Todo pensamento cria. É lei. Então, se todo pensamento cria, eu estou orando 24 horas por dia. Então, quando eu falar agora em oração, vocês têm que pensar, oração não é uma medida emergencial. Deu encrenca, eu vou orar. É uma prática diária, por isso que existe a meditação que a gente realiza. Para isso, é importante não se apegar muito, né, a questões imediatas. Né? Deve orar com amor, com muito amor, a fim de colaborar com as obras de Deus. Tá certo? Então, esse é o sentido da oração. A fim de colaborar com as obras de Deus, você vai orar. Você vai orar, na verdade, para se tornar cada vez melhor como ser humano. Por isso tem que ser todos os dias. E, para terminar, nas profundezas da mente humana está alojada a misteriosa sabedoria de Deus. Se efetuarmos diariamente a oração correta, perceberemos naturalmente o que pode acontecer no futuro, veja só, por intuição, tá? E sentiremos naturalmente vontade de tomar a providência mais acertada, ou seja, nós estamos com a intuição aflorada. E aí, se eu tiver que mudar o caminho e evitar um acidente, eu mudo. Se eu tiver que tomar lá, mesmo que seja, tomar uma vitamina, se eu precisar de um médico, o professor Masaru Taniguchi escreve isso no Inexistência da Doença, se eu precisar de um médico e eu estiver orando, eu chego no médico certo para aquele cuidado que eu tenho que ter. Isso não é problema nenhum de conhecer, de necessitar da ajuda de um médico nesse sentido, mas eu vou no médico certo, porque a intuição me levou lá, né? Não entraremos num carro que vai colidir no outro. Quando formos a um local, né, onde não há água, levaremos naturalmente um cantil, né? Não devemos nos entregar a hábitos despropositados, ignorando os lampejos que brotam naturalmente do âmago da mente. Devemos ter como mote seguir a voz divina interior. Olha que coisa bela. Perceberam? Se vocês, para mim, eu ganho o dia se vocês pensarem, né? Ganhamos o domingo se vocês saírem daqui pensando justamente nisso. Orar é uma ação, é um treinamento para que eu me conscientize cada vez mais que sou filho de Deus, tá bom? Para expandir minha consciência. Em falar em orar, nós vamos orar então agora, nós vamos realizar uma oração, que é a meditação Shinsokan de oração mútua, que está aqui na minha mão, o meu manual, né, de práticas e cerimônias. Essa oração é uma oração em que você vai, né, pedir a Deus algo, se você desejar, ou enviar esta oração para alguma outra pessoa. Nós vamos fazer a oração que é feita após uma palestra, né? Então você vai pedir algo assim, Deus, eu desejo isto, seja claro, claro. Pense, eu mereço isto. E pense, eu vou retribuir a Deus as graças recebidas. Não é por barganha, né? Mesmo que você não enxergue a graça recebida na sua mão aqui agora, nesse exato momento, você tem que retribuir tendo compaixão com seus vizinhos, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, fazendo algo em benefício de alguém. Ok? Então, essa é a decisão que nós temos que tomar. Em primeiro lugar, pense no que você deseja resolver, com bastante carinho naquilo que você deseja resolver. Pense, né, ou então quer resolver por uma outra pessoa, então já mentaliza essa pessoa, né, eu desejo isto, que esta pessoa se cure, eu desejo a minha cura, pense nisto, já estou curado, ou desejo um trabalho, já estou trabalhando, ou desejo me harmonizar com tal pessoa, já estou harmonizado, já estou harmonizada, pense nisso, e agora a gente começa a oração. Claro, perdão, né, e também como você retribui a Deus as graças recebidas. Eu peço para que você fique em posição de oração, por favor, né, feche os seus olhos
e nós vamos iniciar, então, a nossa oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras para obter a orientação de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e orientai esta oração mútua de acordo com a sua vontade. Palavras a serem mentalizadas durante a oração. Então, as pessoas que vão receber a oração, continuem de olhos fechados, devem mentalizar continuamente as palavras durante a oração. Nós vamos ficar em silêncio por alguns minutos. E eu peço, então, para que vocês mentalizem estas palavras, né? Você que vai receber a oração. Neste momento, sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado. Agora sou perfeição, sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. Neste momento, sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado. Agora sou perfeição, sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. Continue mentalizando essas palavras ou próximas a essas palavras. O sentido aqui é sentir-se envolvido e preenchido e vivificado pela luz de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Se você está orando por alguma pessoa, então mentalize o seguinte. As pessoas que vão orar, oferecer oração, né, devem mentalizar as seguintes palavras. Você é filho de Deus, e como tal está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já está vivificado. Agora já é perfeição, é saúde, é harmonia, é alegria. Obrigado, obrigado. Você é filho de Deus e como tal está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado. Agora sou perfeição, sou saúde. Perdão, agora já é perfeição, é saúde, é harmonia, é alegria. É o outro, né? Então estamos mentalizando outra pessoa. Agora você já é perfeição, é saúde, é harmonia, é alegria. Obrigado, obrigado. E agora, por alguns instantes, nós vamos, então, ficar em posição de oração, em alguns minutos em silêncio, deixando que a vida de Deus se manifeste através de nós. Continuamente vamos preenchendo e falando estas palavras de oração, tá? Então, a partir desse momento, por alguns minutos, cada uma das partes repetirá continuamente em silêncio as palavras de oração que acabamos de mentalizar.
Obrigado, muito obrigado. Agradecimento pela concretização da oração. Por favor, acompanhe mentalmente. Deus, muito obrigado por ter atendido às nossas orações. Obrigado. Agora mesmo a oração foi atendida. Obrigado. Agradecemos o fato de nos ter escolhido como mensageiros do sagrado movimento de iluminação da humanidade. Nós, com os corações unidos, pedimos que possamos trabalhar em prol da concretização do reino do céu na face da terra. Obrigado, obrigado. Deus, sirva-se de nós conforme a sua vontade. Obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da oração. Muito obrigado. Com certeza, esta oração já foi atendida. Mas, como o professor Seiichi Taniguchi explicou muito bem aqui no livro Reflexões sobre a Vida, este livro aqui, no capítulo Orações, ele diz, a oração não é só para ser feita em momentos de necessidade, onde a coisa aperta. Oração deve ser um hábito diário. Aliás, já é um hábito diário, porque oração é pensar, né? Mas, levando no sentido religioso, oração é a declaração da vida, é a conexão com a grande vida do universo. Então, nós devemos orar todos os dias, reservar pelo menos 30 minutos. Aqui nós fizemos a oração mútua. Você tem a meditação Shinsokan, por exemplo. Quem quiser saber sobre orientação, sobre meditação Shinsokan, nosso canal do YouTube tem várias palestras sobre a prática da meditação Shinsokan. Tem aulas com o pretor João Ricardo, lá de Brasília, que transmite também no nosso canal do YouTube as aulas sobre meditação Shinsokan. Crie esse hábito mental, converse diariamente com Deus, amplie a sua intuição, que com certeza a sua vida vai seguir cada vez melhor, mais feliz, tá bom? Quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui na minha casa, foi um grande prazer receber vocês. Desejo um ótimo Natal, um Feliz Natal para todo mundo, que Deus abençoe a família de vocês e a toda a sua família, toda a sua comunidade, que Deus abençoe a todos vocês, e com certeza vamos nos encontrar mais vezes no próximo ano. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários lido todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, tem a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz, o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!